gente! Está começando mais um episódio do nosso podcast Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico. Eu me chamo Aline Santos Ferraz Lima, sou discente do curso de Pedagogia do 4º semestre na UESB de Tapetinga, Bahia. E também sou bolsista do Observatório de Políticas Públicas e Gestão Educacional. Quero agradecer, inicialmente, a participação do responsável por essa estrutura tecnológica, Márcio, que é o responsável para o desenvolvimento deste projeto. Quero agradecer também a nossa equipe organizadora e a criadora deste projeto, Rosiele. E, neste momento, gostaria de estar dando as boas-vindas para os nossos convidados de hoje. Primeiramente, ao Wilson Silva Pedreira, que é especialista em gestão educacional, Gestão Pública e Estratégica pela Unicamp e representante territorial de cultura no Médio Sudoeste da Bahia pela Secult Bahia. E Cibele Neri, que também é graduada em Pedagogia e mestre em Educação e presidente do Fórum Municipal da Educação. Sejam muito bem-vindos e a minha gratidão por vocês estarem aqui conosco. E para iniciarmos, quero verbalizar que este é um momento muito importante para a democracia brasileira, onde é um momento em que o campo social ele é disponibilizado para o campo social para que eles discutem, para que eles exponham as suas opiniões. Então, é um marco para a população brasileira. E para estarmos dando início, gostaria de estar fazendo uma perguntinha para vocês. Como estão aí a esperança de vocês para este grande momento, a partir deste momento, e essa esperança está pautada em quê? Quem começa? Vamos lá, Tá. Wilson. Então, assim, primeiro, bom dia, agradecer também essa oportunidade de estar aqui na universidade, um espaço privilegiado, né, da sociedade brasileira e baiana aqui, da gente discutir a universidade, esse papel fundamental, já está de parabéns, a estrutura e a universidade de vocês também, com essa proposta de fazer podcast sobre temas tão relevantes como é o Plano Nacional de Educação. Particularmente, e eu acho que falo particularmente, mas que a população, um percentual significativo da população brasileira está esperançosa, sim. Nós retomamos um sentido de participação, de democracia, né? Retomamos o investimento, as atenções que a política pública do Brasil precisa no momento. Então, é um momento muito gratificante, esperançoso mesmo, que está nas nossas mãos, né? Isso aqui é parte da construção disso também, um debate como esse, a presença de todas as pessoas, né? Além das pessoas da gestão pública, dos representantes, mas da sociedade como um todo. Então, é um momento importantíssimo na construção dessa política pública de Estado, né? Que a gente acredita. Eu também quero agradecer, né, a você, Aline, a todos os idealizadores desse projeto, um projeto grandioso, né? Saber que a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia está com esse projeto, assim, nos toca muito, sobretudo porque você está levando a universidade para dentro da comunidade com um tema tão relevante como esse, que, como você bem disse, é essa conclamação de toda a sociedade para um debate democrático a respeito daquilo que a gente deseja que aconteça dentro da educação do nosso país como um todo, dentro dos estados, dentro dos municípios, enfim. E quando você fala dessa situação da esperança, eu digo assim que o meu primeiro pensamento que me vem, de fato, é que o Brasil voltou, né? Eu acredito que é com o debate, é com a participação popular que a gente vai conseguir avançar. E esperança me remete ao pensamento de Freire, né? De esperança não no sentido de esperar, mas esperançar no sentido de que é possível sim, de que juntos é que a gente vai avançar, de que é juntos que construiremos, né, uma sociedade verdadeiramente inclusiva, uma sociedade onde todas as pessoas, conforme preconiza a nossa própria Constituição Federal, devem estar aí agraciadas dentro desse bojo da política pública educacional. Então, é um momento que é salutar, é um momento de parada mesmo agora, né, de reflexões que tem acontecido dentro dos municípios, dentro dos estados, né. Logo, logo a gente vai estar também a nível nacional com um debate, né, todos irmanados e conclamados, né, para essa reflexão que é tão importante do planejamento da política pública que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. Então, eu estou feliz demais de poder estar aqui com vocês e parabenizo mais uma vez pela ideia aí desse podcast,
grande movimento que vocês têm feito aqui em Tapetinga. Perfeito. E assim, para estarmos iniciando as nossas perguntas, inicialmente que foi uma dúvida da comunidade de querer saber, de querer os conceitos do que é isso. E aí gostaria de estar perguntando a vocês o que é o Plano Nacional de Educação? Quem vai? Então eu vou falar assim também em breves palavras. Os planos de educação, ou de qualquer que seja o setor público, né, de interesse social, ele é importante porque é o momento que a gestão pública planeja, organiza, né, prioriza aquelas políticas de maior relevância para a sociedade brasileira, ou baiana, ou de um município, de qualquer ente federativo, né? Então, precisa de ter os planos, precisa de ter uma programação, precisa de ter metas, precisa um plano. Ele é um instrumento importante para você conseguir mensurar depois como é que está envolvido, como é que a sociedade, de fato, está tendo acesso à educação, às condições de qualidade. Então, o plano é um elemento fundamental, essa ferramenta que você cria junto com a sociedade brasileira para você conseguir fazer com que aquilo seja, de fato, executado. Como vai incidir na sociedade brasileira a partir de uma organização, de um pensamento de meta, de plano, de ações, né? Como são concebidos os planos, né? Então, é necessário, não se faz políticas públicas sem plano, né? Sem ter as condições de apontamento, de ações estratégicas necessárias, fundamentais, e também, claro, casado com os investimentos que são bem, né? O plano é que vai, na verdade, dar o direcionamento, que investimento é prioritário para o setor da educação no momento, né? Então, é fundamental e necessário os planos, né? Realmente, Wilson, né? Os planos de educação, eles são esses instrumentos, e aí a gente, focando aqui no Plano Nacional, é o instrumento do planejamento da política pública da educação. Esses planos, eles têm uma duração de 10 anos, né? Se a gente for aqui contextualizar, a gente vai ver que desde 2001, né, que é quando surge o primeiro plano, mas esse instrumento valioso, porque quem se planeja, né, já disseram aí, tem futuro, né? Quem não se planeja tem destino. E para a gente ter um futuro que a gente almeja, né, de uma educação verdadeiramente, né, inclusiva, uma educação que tenha todos os cidadãos brasileiros, né, em todas as etapas, modalidades, né, de educação inseridos nesse contexto, é preciso que se planeje essa política pública que é tão importante para garantir, né, o acesso a esse direito, que é o direito, primeiro dos direitos, né, fundamentais, que está lá preconizados na nossa Constituição Federal, que é também, né, a nossa Constituição Federal, se a gente pensar aqui nela, a Constituição Cidadã de 88, que foi, de fato, construída com a participação da população. Então, é a partir da Constituição Federal, né, de leis construídas lá atrás, a Constituição mais a LDB, que vieram fazer esse lastro para que tivéssemos, né, os planos de educação sendo discutidos com a sociedade civil organizada, também com o poder público, né, que é tão importante, com os movimentos sociais. Então, o plano é esse instrumento, né, de planejamento para que, de fato, a política alcance todos os cidadãos, né, em todas as etapas, em todas as esferas, em todas as classes e camadas sociais dentro da nossa sociedade. Então, a importância dele é grandiosa e, claro, né, tem alguns entraves, né, assim, a gente precisa só se lembrar de que, quando você planeja, você está demonstrando qual é o modelo de sociedade, de fato, que você pretende para a sociedade brasileira. Por isso que esta é uma ação que deve, ao máximo, envolver, né, toda a sociedade, dizendo, né, o que é necessário para que essa política, de fato, aconteça, né, não apenas no papel, né, mas que, como o Wilson bem disse, né, as suas metas, as suas estratégias, né, tudo ali que está sendo pensado, consiga alcançar ao máximo não, a universalização, né, de todo cidadão brasileiro. Perfeito, Cibele. E, dando prosseguimento, uma das perguntas também que nós tivemos foi: e quando surgiu o plano de educação? Sempre teve? Então, o plano de educação, claro que, enquanto plano metodologicamente falando e aprovado e já em funcionamento,
a gente pode dizer que é recente, né? Foi em 1996, acho que foi o o primeiro esboço do Plano Nacional de Educação, né? Depois, em 2020, 96 ele foi pensado, 2010, né? 2010, e aí só foi efetivado em 2001, o primeiro plano, né? 2001, 2010. O primeiro plano aprovado, né? Que é tanto que ele está completando 10 anos, já vai completar o ano que vem. Nós estamos no segundo plano agora, né, Wilson? E aí vai esse segundo plano, mas o primeiro plano foi em 2001, 2010. Então já é a segunda etapa. Mas a concepção de plano, ele já vem se desenvolvendo desde que o Brasil, colônia, já vem pensando, né? Os jesuítas chegaram aqui, preocuparam com a educação, queria fazer alguma coisa que desse conta de alfabetizar as pessoas, os índios, os moradores, os portugueses que vinham também. Então, já começava a conceber uma necessidade de uma educação, né? E precisa ter uma organização para isso. Quem é que vai ensinar, como é que vai proceder essas etapas, né? Para atender preferencialmente o estudante, o que é o principal, é o educando, né? Como chegar até ele, né? Ainda no século XIX, a gente tinha alguns planos de educação não formal ainda, não votado, mas que já estabelecia critérios, né? Educação dividia, tanto que era o momento que o homem, né? Os meninos ficavam na sala, era dividido por gênero, né? O menino ficava lá, algumas disciplinas era para as meninas e não era para menino e vice-versa, né? Tanto assim, na década de 80 ainda a gente tinha os cursos técnicos que era a menina nos meninos fazia contabilidade e as meninas fazia como é que se chama? Pedagogia, não, era magistério. Magistério, exatamente. Então era o magistério para as meninas, dificilmente o menino, alguns faziam, mas geralmente ele era dividido então por gênero, né? Então, em vez que a gente vai avançando, então os planos vão ajustando isso e construindo uma condição mais adequada com o momento que a gente vive, com a sociedade, quais são as necessidades, para que não fique de forma esporádica ou então subjetiva. Precisa de ter concebido nesse plano e que esse tem um histórico. Então, hoje a gente está no século XXI, estamos discutindo o plano agora de 2024 para 2034, que é 10 anos, como Cibele falou. Mas ele vai ser mensurado nesse tempo, então a gente vai acumular coisas que já vinha tendo e vamos avançar em outras, né? Então, o plano, então, ele é uma constância, ele é um processo construído ao longo do tempo e ele vai se aprimorando, né? E, claro, daqui a 10, depois de 2034, vai ter outros aprimoramentos, que é natural, a sociedade vai mudando e as leis têm que acompanhar isso. E a lei da educação não pode ser diferente, né? Então é fundamental e esse momento de construção, ele já é um processo. Qualquer momento de construção, ele é processual, né? Então, algum momento se consolida, hoje a gente já vota, hoje já tem política muito mais efetiva, muito mais consolidada, né? Mas é processual, né? A gente não tem pronto nunca ele está perfeito. A gente sempre está ajustando, aprimorando e debatendo, ainda mais que envolve a sociedade brasileira, né? Que ela tem suas necessidades e precisa estar presente nas leis. E o plano de educação tem o propósito de acompanhar isso. Com certeza, né? O primeiro plano, Wilson, me desculpa ter entrado aí, porque de fato o esboço foi no ano, logo depois da LDB, né? Surge esse esboço da necessidade de se construir um plano de educação, mas ele só foi de fato sancionado no ano de 2001, né? 2001, naquela época, Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, um plano pensado para 10 anos, porque o planejamento das políticas públicas, eles têm esse prazo máximo, né? Objetivos que devem ser alcançados a curto, médio e longo prazo. Então, se estabelece esse período de 10 anos para que aquelas metas, as estratégias, elas possam vir a acontecer dentro dos municípios, né? Nós vivemos num país chamado Brasil, né? Nós temos os estados, mas, de fato, onde a gente vive é dentro dos municípios. Por isso, todos os planos de educação dentro dos municípios, eles devem estar em consonância com os planos estaduais e também com o plano nacional. O que aconteceu é que o primeiro plano de educação, ele tinha objetivos e metas que não eram, né, muitas vezes, dava a condição de serem metas execuíveis, né? Foi um plano, eu vou dizer assim, vou usar alguns termos aqui, que, né, como Saviani fala, que não tinha a menor condição, de fato, de acontecer.
E, portanto, de 2010, quando o primeiro plano de educação ele, né, tem ali o seu vencimento, já deveria ter sido lançado um outro plano. Nós levamos 3 anos e meio discutindo novamente a situação do novo Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais, dos planos municipais, e apenas em 2014 que o plano, né, o PNE, ele acontece. Para que esse PNE acontecesse, foram necessárias, né, as conferências de educação, né? Nós tivemos, em 2008, primeiro, a conferência não era a conferência que temos hoje, que é a CONAI, foi a primeira CONEB, que era uma conferência que era apenas, envolvia os atores da educação básica. E é a partir de 2000, com a sanção, né, deste novo plano, antes de 2014, começa a acontecer ali elementos, né, dentro da sociedade, porque a gente falar de plano, a gente tem que falar a gente está falando aqui de uma decisão política, né, que se teve ali naquele momento de se discutir junto com a sociedade na elaboração desse novo plano nacional. E que, claro, né, quando se envolve recursos, sobretudo o Plano Nacional 2014-2024, nesse que vence o ano que vem, ele tinha metas, 20 metas apenas, né? 178, se eu não me engano, estratégias traçadas. Era um plano enxuto, um plano que era execuível, né? Um plano que tinha condição, de fato, de acontecer, né? No Brasil inteiro. Nós deveríamos agora estar comemorando o que foi planejado para essa política pública, se não tivessem, né, tirado, né, toda a parte financeira do financiamento da educação, conforme foi planejado lá em 2014. E aí, em 2014, quando o plano ele é sancionado, ele, na realidade, contou ali com o apoio, né, massivo do Congresso Nacional para que, por exemplo, os recursos do pré-sal pudessem estar colocados para a educação. 75% da arrecadação do pré-sal seria destinado para a educação. Né? Mas o que nós vimos é que, de 2014 para cá, o Brasil ele entrou aí numa esfera terrível, né? do desbaratinar, né? Vou dizer assim, da desconstrução, do desatino relativo ao planejamento da política pública. Nós tivemos uma presidenta que foi impeachmentada, né? E ali a gente sabe que esse golpe, né? O impeachment de Dilma nada mais foi do que um golpe dado na presidenta, que hoje, se a gente olhar a biografia de Dilma, né, nada a condena no sentido de haver acontecido qualquer tipo, né, de corrupção ou daquilo que foi imputado a ela das pedaladas fiscais. Mas aquilo ali a gente sabe que havia um método, havia os interesses por trás, né, da saída de Dilma e, assim, infelizmente, né, assim, alguns que estão colocados dentro da política nacional e até em todas as esferas da política, os interesses, eles são interesses espúrios, a gente sabe disso, né? A situação desse contexto de um mundo altamente capitalista, né? Onde as pessoas querem o privilégio para alguns e ainda vendem aquela falsa ideia para uma camada da nossa sociedade, Wilson, de dizer que se a pessoa se esforçar, a pessoa vai conseguir, que se a pessoa realmente se esforçar, ela vai chegar, né, a um patamar mais elevado da vida, como se não houvesse a necessidade, né, de um planejamento, de uma política que é tão importante, né, que é a política pública educacional preconizada nos planos de educação. Então, em 2016, Dilma foi impeachmentada, nós tivemos 2 anos de um desgoverno, um governo tampão de Michel Temer, que, na realidade, né, na canetada, se a gente pensar aqui, por exemplo, no novo ensino médio, que foi ali, né, numa única canetada, ele coloca, né, essa nova forma de pensar o ensino médio, que não passou por um debate junto com a sociedade, que a gente sabe que força o aluno oriundo da escola pública, o aluno oriundo da periferia, a ir por um único caminho, né, com um viés de formação apenas para o mundo do trabalho. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que a gente precisa abrir, de fato, o leque, para que o aluno da escola pública, o aluno da periferia também possa sonhar e possa ter a oportunidade de estar aqui na universidade, como você está, como eu já estive, como você um dia também esteve, Wilson. Então, ali houve, na verdade, todo o interesse, né, assim, um interesse perverso, que eu digo, né, dessa desconstrução do Plano Nacional 2014-2024, tanto é que estamos chegando agora, no ano de 2024, com essas 20 metas, né, e essa quantidade de estratégias, onde quase 90%, né, daquilo que foi planejado, de fato, não aconteceu. E não aconteceu
por essa situação política que o Brasil viveu, né? Os últimos 4 anos nós tivemos um governo autoritário, um governo fascista que esteve no Brasil, né? Que não havia nenhum tipo de planejamento ou mesmo de interesse de colocar aquilo que já tinha sido planejado para, de fato, acontecer. Né? O ex-presidente, infelizmente, eu tenho que falar disso aqui, porque tudo tem a ver. Né? O ex-presidente, ele geriu o nosso país, né, com algumas intenções, né, dos apontamentos, eu vou assim dizer, para quem fosse, de fato, aliado a ele. Porque os governos que não eram aliados do Bolsonaro, eles, infelizmente, definharam, alguns desses governos definharam, no sentido de não ter execução dessas políticas. Nós vimos aí a mexida que houve, né, com relação à questão do financiamento da educação, né, e hoje, por exemplo, se a gente observar as universidades, eu estou falando do Bolsonaro, mas a gente sabe que governos também que são progressistas também mexeram nas verbas públicas, né, das universidades, que é o locus, né, de formação da nossa sociedade. Então, assim, os planos, eles remontam dessa data, Aline, só voltando aqui, 2001, 2010, né, 2014, 2024. Ao longo, né, de 2014 para 2024, aconteceram inúmeras conferências. 2014 teve uma conferência. 2018 tivemos conferência também municipais de educação, conferência estadual. Aí, assim, um elemento que eu acredito assim que também reacende aquilo que a gente falava no começo aqui da esperança, né, de esperançar, de fazer junto, a realização da CONEP, que é uma conferência popular de educação. Em 2018 nós tivemos uma, 2022 também, né, a sociedade ela se organiza para que aconteça com a participação ampla da sociedade. Só aqui fazer um adendo, né, quando o ex-presidente ele assume o governo, né, da nossa nação, no ano de 2019, uma das primeiras coisas que o ex-presidente Bolsonaro faz é a destituição da SASE, que é uma secretaria importantíssima dentro do MEC, que é uma secretaria que faz articulação com os municípios para que, de fato, os planos aconteçam. Porque também não adianta você planejar uma política pública e aí eu vou deixar aquela política ali pensada num papel, daqui 10 anos a gente volta para ver o que aconteceu. O que existiu de mais arrojado no Plano Nacional de Educação, que vence em 2024, é exatamente a possibilidade de se ter a avaliação, o monitoramento e o acompanhamento dessas metas. E isso por um período. Ainda que com a saída de Dilma, 2016, que é quando se formam as redes, né, junto com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, as secretarias de Estado, junto também com o MEC, eles se organizam nessas redes, e essa rede ela tinha essa obrigação. Aqui na Bahia eram 16 avaliadores educacionais que acompanhavam esses municípios no sentido de fazer, de fato, com que essas metas, essas estratégias pudessem estar sendo ali sendo aferidas para ver o acompanhamento, o que é necessário para se atingir a meta estabelecida. Então, de 2016 até o ano de 2018, essa rede de apoio aos planos de educação, ela teve, assim, caminhando na Bahia e no Brasil inteiro. Em 2019, Bolsonaro destitui a SASE, desfaz-se ali toda uma rede de apoio, de acompanhamento a esses planos de educação. E de 2019 nós vimos que só foi ladeira abaixo, né? Na verdade, a gente não viu mais nenhum interesse do governo federal em nem estar se acompanhando, em estar se avaliando, em estar se monitorando essas metas, essas estratégias. E aquilo que eu disse lá no começo, quem planeja tem futuro, quem não se planeja tem destino. Né? E o governo dele, infelizmente, né, deixou aí ao Deus dará, né, cada um que faça, que busque da sua maneira. E talvez por isso eu não estou aqui imputando a ele, né, a responsabilidade desse não cumprimento de metas. Eu quero que vocês me entendam, porque claro que houve também lá atrás, né, desde o golpe da presidenta Dilma, né, a retirada do recurso do pré-sal para a educação é um fator balizador para a gente, né, chegar agora, em 2024, com essa quantidade ínfima, né, de metas de fato cumpridas. Então, é triste, né, mas a gente tem que acreditar, né, na educação. Eu vou dizer assim, como disse Galeano, né, a utopia que a gente tem que acreditar. Né, a utopia está ali, né, no horizonte, como ele já disse. Seu caminho 2 passos, ela se afasta 2. Seu caminho 10 passos, ela também se afasta mais 10 passos. E aí ele pergunta, mas para que serve a utopia? Para a gente continuar caminhando. Então, a gente precisa continuar caminhando, continuar acreditando, continuar percorrendo o objetivo maior da educação, que a gente deseja, que a gente almeja, né, dessa educação de fato inclusiva, a educação que tenha,
né, que está lá preconizada na nossa Constituição Federal. Se você pegar a Constituição Federal, os artigos que tratam, os capítulos que tratam da educação, o artigo 206, o artigo 205, aliás, 205, 206, 207, 208, está ali todas as diretrizes pensadas para a educação nacional. Aquilo ali, para mim, quando eu leio aquilo, dá um refrigério na minha alma, saber que em 88 já se pensava a educação com esse viés. É claro que, como disse o Wilson, a sociedade ela evoluiu, né? E com essa evolução da sociedade, alguns termos que talvez lá em 88, né, não existiam, hoje passam a existir, eles precisam, né, adentrar esses planos de educação para que a gente tenha essa sociedade tão sonhada, essa utopia, né, que a gente tem que percorrer todos os dias. Perfeito. Se você me permite, assim, eu acho interessante, só mais um adendo assim, com esse toque interessante nessa fala. Claro, a primeira utopia é nosso alimento, a luz da utopia que faz a gente andar e buscar novos horizontes. Essas duas questões se tocou. Primeiro é o corte de recursos, porque sem investimento na educação, então a gente teve um corte, um contingenciamento do investimento social por 20 anos. Então, assim, isso deu uma parada, uma estagnada geral em qualquer investimento. Como é que você vai cumprir ações da educação com corte, né, de recurso profundo como foi, né? A gente viu os investimentos tendo direcionado para setores que não são estratégicos importantes, prioritários. E a outra que você falou, Clarentos, fala sua, é da questão do plano, né, que foi elaborado em 1996 e foi no governo ainda Fernando Henrique, o primeiro plano, né? Ele tinha, que a gente tem hoje 20 metas no plano, que já é muito, são muitas metas. E a gente já alcançou aí, acho que não chegou a 50% dessas metas alcançadas. E nesse período do primeiro plano de educação, ele tinha quase 300 metas, que é impossível. Então, você perdeu o foco, o que era prioridade não se tornou prioridade. Então, como é que você alcança? Então, planejamento, ou um plano, como está sendo construído, ele tem que ser um instrumento de facilidade do alcance daquele objetivo, daquela estratégia. O que é prioridade mesmo? Ele não é coisa só artificial para colocar no papel, está aqui, chamar a sociedade brasileira para discutir alguma coisa que não seja de fato aplicável. O que é necessário? Precisa de quê, fundamentalmente, para a educação avançar, para melhorar o conhecimento? A política pública, né, Wilson, ela requer isso, né? Tanto que se os planos têm um planejamento para 10 anos, né, a gente chama de política de Estado, não política de governo. E como uma política de Estado, ela perpassa aí por 3 governos, né? Cada governo tem 4 anos, então serão 2 governos mais a metade de um para governo. Então, né? Para além do governo. O diferencial dos planos de educação é porque ela é, de fato, uma política de Estado, pensada nesse viés, né? Nesse sentido, aliás, de ser uma política perene, né? Não acabou o governo, eu vou levar tudo que eu planejei comigo, não. É uma política de Estado que está planejada, que está pensada para que a sociedade possa avançar naquele planejamento que foi pensado. E, assim, para mim, assim, me fascina falar sobre esse tema, sabe, Aline? Porque eu fiz meu mestrado na linha de políticas públicas educacionais, estudei muito a respeito. É claro que todos os dias a gente aprende, agora mesmo a gente está aí com um documento referência, né, que chegou a respeito desse planejamento para 2024, 2034, um documento denso, um documento, né, que tem quase 200 páginas, mas é um documento assim prazeroso de você ler, porque você está vendo ali quais são, de fato, as verdadeiras intenções, mas que a gente também precisa ficar atento, né, porque em algumas dessas proposições que estão ali colocadas, a gente não vê definição de alguns sujeitos, né? A gente não vê, por exemplo, do cidadão trabalhador. Para que serve, por exemplo, a EJA? A EJA ela é pensada para quem? A EJA ela é para o cidadão trabalhador, né? Isso precisa estar demarcado dentro desse plano nacional, o novo plano nacional que está vindo aí, que está se avizinhando para nós. Então, assim, esses elementos eles precisam estar, né, ser capturados por todas as pessoas que estão, nesse momento, fazendo essa discussão dentro dos municípios e que logo, né, acontecerá nos estados. Então, Wilson, assim, e como política de Estado, né, ela tem essa capacidade, de fato, de agregar a todos, mas que as pessoas, ao irem para um debate como esse que está acontecendo, um debate que nos instiga, um debate que nos anima, as
As pessoas precisam estar com essa atenção voltada para essas minuciosidades que está contido no documento referência. Perfeito. E algo que me chama muita atenção, que foi até no início da sua fala, quando você traz Saviani, que em uma das suas entrevistas ele vai chamar a política de fragmentada. E é realmente essa questão. E quando a gente começa a se aprofundar nos estudos e saber realmente da história do Brasil, nós começamos a perceber que não é uma política neutra. Não é neutra. Por trás sempre vai ter uma influência. E essa questão, a partir do golpe de 2016, que é até uma linha de pesquisa que eu iniciei, que eu estou fazendo na iniciação científica, é bem essa questão que houve esse congelamento dos recursos para a educação por 20 anos. Então, isso nos traz a reflexão também para os espectadores, a nossa responsabilidade em quem nós colocamos ali para estar governando. Porque nós sabemos que ninguém é perfeito, ninguém vai estar ali para trazer perfeição, né, para a sociedade. Porém, nós temos que saber, eu vou votar em tal pessoa porque eu gosto, porque eu me identifico, mas eu preciso saber qual é a linha de planejamento, como Cibele havia dito, de organização, de meta, daquilo que, de princípio, do que acredita. Então, é uma responsabilidade do povo colocar ali quem vai representar o povo, porque há uma influência por trás. Então, quando eu tenho pessoas que marca a sociedade de uma doutrina, por exemplo, neoliberal, que é aquela doutrina que compete ao homem a ser um produto do mercado, e não ao homem em processo, mas apenas a um produto. Eu tenho essa doutrina hoje influenciando, né, o Estado, por exemplo, as ações do Estado. Então, eu preciso saber que não é uma coisa neutra, é uma coisa que está influenciando o tempo todo e que eu preciso saber que não há uma única forma de reportar, de viver, que que o neoliberalismo faz a gente acreditar. Então, é muito interessante essa questão que... Sim, a gente só precisa lembrar, Paulo Freire já dizia que, né, não há neutralidade na educação, sim, porque toda neutralidade ela traz em si, né, já uma opção. Sim. Isso que você traz aí, sabe, Aline, eu quero dialogar aqui contigo nesse sentido, porque nós vimos surgir no Brasil, Wilson, né, o movimento da escola sem partido. Sim. A escola não tem que ter partido, porque os professores eles estão doutrinando as crianças. Até hoje ainda escutamos frases como essa, né? E, na realidade, o Escola Sem Partido, ele tem, sim, a intenção dele. É a partir do Escola Sem Partido que surge o projeto de militarização das escolas, é a partir do Escola Sem Partido que surge a ideia do homeschooling. Então, assim, a gente vive hoje... viveríamos, talvez, se não tivéssemos rompido com o que né, com as eleições do ano passado, graças a Deus vivemos um novo tempo, mas nós iríamos viver um grande retrocesso no nosso país. O que significa, de fato, esse projeto do Escola Sem Partido? O que significa, de fato, essa militarização das escolas, onde o aluno, se ele chega com o cabelinho dele bagunçado, se o cabelinho dele não está cortado da forma como deve, como está na regra, ele não tem a possibilidade de estar naquela escola. Então, assim, é um projeto pensado, Aline, né? A gente precisa estar antenado, né, com aquilo que, às vezes, quer passar a ideia, né, da neutralidade, a ideia, né, de que não se deve tomar partido, não, porque a política ela faz parte da nossa vida. A gente só precisa estar antenado qual é, de fato, o projeto de sociedade que eu quero. Qual é, de fato, o projeto de sociedade que a gente pensa para a nossa educação? Então, aqui, dando seguimento, a gente tem que ter, né, as informações, eu vou dizer, né, se aprofundar num assunto, né, numa temática que é tão importante como essa, até para a gente, às vezes, não reproduzir, às vezes, determinados discursos e que traz todo um viés, de fato, ideológico por trás. Né? A liberdade de cátedra dos professores ficou ameaçada nesse período. Né? Nós vimos pessoas adentrarem as salas de aula e filmar professor, ou professor ser chamado, né, por algumas gestões aí mundo afora, de dizer que ele não poderia tocar em determinado assunto. Quiseram colocar
né? Eu sofri em 2014, 2015, da aprovação. Naquela época eu estive secretária municipal de educação, quando se vendeu a ideia de que estávamos colocando, né, dentro do Plano Municipal de Educação a ideologia de gênero. Ora, uma falácia, gente, que Itapetinga, né, teria, a partir de 2015, que a ideologia de gênero seria implantada em todas as escolas do município. As pessoas sequer sabem o que significa ideologia de gênero. E eu me lembro assim, do aprofundamento do que foi aquela discussão naquele ano, né, da ignorância, né, de alguns legisladores do nosso município, que, infelizmente, né, eu digo assim, o nosso Plano Municipal de Educação, ele ficou alijado, foram retirados termos. O termo interdisciplinaridade era entendido como se fosse algo pecaminoso, algo perverso, algo, né, que pudesse afetar a vida das crianças. E quando falou em transversalidade... Transversalidade, então, achava que era alguma coisa ligada a travesti. Então, assim, a ignorância levou as pessoas. Sim. A falta de conhecimento levou aquelas pessoas a retirar a discussão de gênero, de sexualidade dentro das escolas. Eu digo que hoje o professor da Escola Pública Municipal de Itapetinga, da Escola Pública Municipal de Itapetinga só não, das escolas de Itapetinga, porque o plano de educação ele não é um plano da gestão pública municipal. Ele é um plano que deve abarcar todas as esferas administrativas, municipal, estadual e federal, privada, inclusive, né, em todas as modalidades, da educação infantil até o ensino superior, ele está ali planejado e pensado dentro dos planos de educação. Todos os termos que traziam lá, transversalidade, né, interdisciplinaridade não, era transversalidade, o termo era esse, realmente. Sexualidade, educação sexual, gênero, onde tinha, e aí esses legisladores, lá na ocasião, eles batiam no peito, onde tiver eu vou cortar, eu vou tirar. Sabe assim, num sensacionalismo terrível, né, que, de certa maneira, eu vi assim, a sociedade meio que dividida, né, e levada a pensar que, de fato, estávamos colocando a ideologia de gênero dentro dos planos. Isso não foi um movimento que aconteceu apenas em Itapetinga. Né? Inúmeros municípios da Bahia e do Brasil, esses termos eles foram retirados dos planos de educação, exatamente por esse fantasma, esse espantalho, que quiseram, né, trazer, dizendo que as pessoas de pensamento progressista estariam, né, trazendo para dentro das escolas esse tipo de situação. Então, isso é terrível. Muito então, grave, assim, né? A sociedade agora, Wilson, tem aí uma chance de ouro, né, de se aprofundar a respeito da temática dos planos municipais, estadual e nacional de educação. Tem uma chance de ouro, né, dessa participação nas conferências de educação. Né, amanhã mesmo acontece a conferência em Santa Cruz, eu vou estar lá com o pessoal, né, fazendo essa discussão, amanhã, dia 27. Então, assim, a gente precisa ampliar o debate. É preciso que as pessoas elas tenham conhecimento. Verdade. Porque o conhecimento é que te tira, de fato, né, do mundo das cavernas, como já dizia Sócrates, né, te traz para a luz. É com luz, é colocando foco nessa discussão que a gente vai trazer os esclarecimentos para que as pessoas, de fato, conheçam o documento. Né, a gente não está... planejando a educação para ser uma educação carregada, né, da ideologia, como eles colocam, né, carregada de qualquer sentido que seja perverso, porque a política pública pensada para a educação é uma política linda, né, é uma política que, de fato, só precisa, para acontecer, da parte, primeiro, do financiamento público correto, da boa vontade política de todo gestor para fazer acontecer, porque sem essa boa vontade política ela não vai, ela não, né? Claro, e dos outros meios, né? De outras instituições que vêm, né? E que agregam, né? Durante o plano 2014, alguns organismos, né? Que são da sociedade civil, algumas instituições, a própria Unicef, né? E outros tantos, né? Algumas campanhas que temos no Brasil também. Eu não vou aqui dizer que eles não têm os interesses dele, mas porque a gente sabe que tem. Mas esses organismos também eles abraçaram, né? Foram dadas ali as mãos para que se alavancasse a educação. O Unicef tinha uma campanha maravilhosa chamada Fora da Escola Não Pode, que era um processo de busca ativa de alunos, né? Para que esses alunos pudessem vir para dentro das escolas. E aí a campanha ela teve 2 momentos. Fora da escola não pode, na escola sem aprender também não, porque não adianta o aluno estar na escola e não ter um aprendizado, um rendimento correto.
Então, assim, e essa intersetorialidade que é preciso que exista dentro do plano de educação. O plano de educação ele precisa estar concatenado com as ações de desenvolvimento social, com as ações de saúde. Por isso que programas, por exemplo, como o Bolsa Família, né, tem essa vertente, né, da frequência do aluno, de que o aluno precisa estar frequente na escola, né, a permanência do aluno na escola, a permanência com a qualidade da educação, trazendo a ele, de fato, o verdadeiro aprendizado, porque é dessa maneira que a gente avança. Afinal de contas, o IDEB ele é aferido dessa forma, né? É a nota do aluno, da sua proficiência, mais o fluxo do aluno, da permanência e da aprovação do aluno. Então, assim, são alguns vilões que ainda se precisa pensar para dentro da educação. Reprovação e abandono, né, a gente precisa correr atrás para eliminar eles do nosso espaço. Então, Cibele, aí você falando aí, a gente fica, são várias coisas que você traz interessantes nessa reflexão, assim, como é grave, como é preocupante, né, uma sociedade que tolhe a sua capacidade criativa, né, do livre pensar, das liberdades individuais. Então, quando a gente fala a Constituição, que é a Carta Magna, a nossa primeira referencial de lei, a Constituição cidadã, não é só o nome cidadã pelo nome cidadã, é de fato possibilitar, propiciar a participação do exercício da cidadania mesmo, né? Dessa forma mais ampla possível. E o que a gente vê muitas vezes nas políticas negando, como foi no governo Bolsonaro, por exemplo, a negação da ciência, a celebração da ignorância, né? As pessoas têm orgulho de expressar e fazer apologia à ignorância, à estupidez, ao distrato, né? A política do ódio, né, Wilson? De certa forma, tudo de nocivo, quer dizer, o que é nocivo ele tem que ser evidenciado. Então isso é terrível, são ameaças muito graves e que é de responsabilidade de todos nós, né? O povo brasileiro, quer dizer, isso não acabou. A gente vive uma sociedade ainda que esses pensamentos eles permeiam, eles estão aí. Os instrumentos são muito fortes, os interesses econômicos são gigantescos, não é só nacional como internacional, de segregar a sociedade em função dos interesses, né, dos grandes movimentos econômicos, das grandes corporações. Isso é muito sério. E os instrumentos de comunicação também, aqui está no podcast, um instrumento de comunicação mais livre, dentro do pensamento crítico, dentro da universidade, que isso vai também incidir na sociedade. Mas os instrumentos que a gente tem na sociedade, os instrumentos de comunicação, eles são tolhidores, eles são também instrumento de construir interesses muito particularizados, de interesse econômico, sobretudo. Isso é terrível, isso tira liberdade, tira direitos e destina tudo que é de mais necessário e importante para o cidadão, para a cidadã, destina nos interesses particularizados. Então, isso é importante, quem está firmando política pública de Estado, com a participação das pessoas. Isso, todos os planos de educação, de saúde, de meio ambiente, eles são fundamentais. E não tem outra forma que não seja a participação da sociedade de forma intensa, né? Muitas pessoas que dizem, eu não vou participar de determinado fórum porque não tem importância, mas tem, porque se não fosse a participação de muitas pessoas, inclusive pessoas que morreram pela causa da luta, da justiça social, a gente não tinha a Constituição democrática que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa de participar, cumprir nosso papel, né, na política pública. Não é só o deputado, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, senador, nós que devemos nos apropriar, né, dessas condições. E as conferências, para construir os planos, as ações, os projetos, os programas, mudar as leis, é fundamental. Só assim a gente avança, não tem mágica, não tem. A gente tem referências importantíssimas de educadores, e referência no mundo inteiro, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, lá de Anísio Teixeira. Então, a gente tem educadores assim, de grandes formulações, que deixou literatura e tem conhecimentos profundos hoje, que pode trazer muitas condições de avanço na política pública de educação no país. Então, a gente tem tudo e o mais importante de tudo isso aí é a participação genuína da população. Todo mundo é parte disso e co-responsável pelos rumos do país, né? Com certeza, Wilson. Perfeito. E, dando continuidade, nós também trouxemos perguntas, questionamentos de algumas pessoas da comunidade e, nesse momento, apresento a vocês
a pergunta de Lara Varbrini, ela é estudante do curso de Recursos Humanos. E aí nós vamos passar o vídeo para vocês com o questionamento. Olá, eu me chamo Lara Varbrini, sou estudante do curso de Recursos Humanos e estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. Bom, na opinião de vocês, qual é a importância que tem dessas ações colocadas em prática para a sociedade em geral? A importância dessas ações, né, para a sociedade. Colocadas em prática. Ela é grandiosa, né? A importância, ela é, de fato, tem uma sociedade, a gente até já falou, né, já dialogamos de certa maneira, e como uma política de Estado, ela tem, né, esse papel a cumprir de tornar a sociedade, né, mais justa, mais igualitária, né, uma sociedade verdadeiramente inclusiva, uma sociedade onde não haja restrição, né, para o acesso, né, a permanência desse aluno dentro das escolas. E, assim, como uma política de Estado, ela precisa caminhar junto com outras ações, né, que são também pensadas pelos governos, as políticas afirmativas que são tão essenciais para a permanência dos estudantes. Nós, hoje, o Estado da Bahia, 60% dos estudantes do Estado da Bahia pertencentes ao ensino médio, 60%, olha, é mais da metade. Eles precisam de algum auxílio, eles recebem algum auxílio do governo para garantir a permanência dele nas escolas. Então, essas políticas afirmativas, eu estou falando a respeito dos alunos do ensino médio da rede pública estadual, aqui na Bahia, mas nós também sabemos que os alunos de nível superior, muitos desses alunos, eles necessitam, né, dessas bolsas, dessas políticas afirmativas, de bolsas de incentivo à permanência do estudante na universidade. A gente sabe que um país, né, onde a educação avança, é um país que se desenvolve melhor. Então, a importância de se planejar, ela é grandiosa, né? A gente vislumbrar um futuro que a gente, de fato, né, deseja, né, de uma sociedade, volto a dizer, inclusiva, justa, igualitária, né, uma sociedade onde todo cidadão se sinta contemplado, né, na sua essência, né, não apenas o direcionamento para um ou outro, mas que seja, né, para todos e cada um, é claro, nas suas particularidades. Claro, é importante, Sibeli, você traz, porque qual a importância da política pública para nossas vidas, né? A gente precisa de conhecimento, né, para a gente ter uma condição de melhor relação interpessoais, das relações de trabalho, nossas capacidades, desenvolver todas as nossas habilidades, né, de conhecimento, de capacidade, enfim, todos os nossos potenciais de conhecimento, eles serão vamos dizer assim, eles seriam ativados, né? Eles serão melhor aproveitados para uma sociedade em desenvolvimento também. Que desenvolvimento é isso? O desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Como é que vai pensar a economia sem pensar a educação? Como é que a gente vai cumprir com o mercado de trabalho ou criar novos mercados com a capacidade criativa que tem através do conhecimento da ciência? Como é que a gente vai criar resposta, inclusive, para a inclusão social a partir do conhecimento, a partir da educação? Do nosso meio ambiente, né? Que precisa também ser pensado, né, Wilson? Como é que a gente vai cuidar do meio ambiente? Como é que a gente vai cuidar das pessoas, de todas as complexidades que uma sociedade tem, se não for através do conhecimento, da educação, do estudar, da capacidade de a gente, inclusive, referenciar os conhecimentos que já existem, né? A gente precisa de... E isso me faz lembrar essa questão da expansão do conhecimento sobre o que o Anísio Teixeira fala, né? Sobre que nós precisamos das máquinas de democracia e essas máquinas são as escolas públicas. Então, é onde o povo adquire o conhecimento. Perfeito. Verdade, isso mesmo, Aline. Então, a educação ela deve ser libertadora, né? Volto a dizer, né? Uma educação que deixe o ser humano, né, como um ser de fato crítico, né, não moldado, né, como lá, eu me lembro do filme lá de Chaplin, né, só apertando parafuso, não para isso, mas que ele seja um sujeito crítico, reflexivo, né, da sua ação. Claro, claro. Moderno, né? Tempos modernos. Tempos modernos. Então, é isso. Não tem complexidade para a gente entender que nós somos seres que temos necessidade, temos desejo, temos
temos visão de mundo, somos sujeitos à nossa própria história, devemos ocupar esse lugar. E a educação é o caminho para isso, porque onde não tem uma sociedade educada, que tem a oportunidade de estar na escola, que está formulando, está produzindo, está sendo, inclusive, produzindo seus próprios conteúdos, a gente vê hoje uma sociedade que consome conteúdos aí, muitos conteúdos banais, que são nocivos muitas vezes, em todos os sentidos, para a sociedade brasileira, para as crianças, para os jovens. E a gente não está construindo conteúdos próprios. Os jovens têm potencial, poderia ser protagonista na construção de próprios conteúdos, em todos os setores, através da cultura, que eu sempre trabalho na questão da cultura, das artes, do esporte, de todos os segmentos do conhecimento. Os jovens não estão produzindo muito, então isso tem que repensar na educação. Como a gente utiliza as ferramentas de tecnologia, né, para que ela possa impulsionar esse conhecimento, seja de fato condição muito mais produtivas e viabilizar outras perspectivas de sociedade a partir da tecnologia, né, do ponto de vista da participação, da inclusão, do reconhecimento das diferenças, do convívio, do respeito ao outro. Então, são elementos fundamentais numa sociedade que se preza, uma sociedade inclusiva, né? Trabalhar essas questões, e vem pelo viés da educação e tem que passar pelo planejamento, né? Que é o Plano Nacional de Educação, que nós estamos discutindo nesse ano, né? Sim. E uma das perguntas também foi como acontece essas etapas para a construção deste novo plano? Este novo plano ele tem sido pensado a partir das conferências, né? Esse ano tivemos conferências livres de educação, conferência onde pessoas elas se organizaram de forma virtual, né? No formato também híbrido, presencial e virtual ao mesmo tempo. Os municípios esse ano eles precisaram, né, fazer a escolha de seus delegados, e essa escolha de delegados ela deveria ter acontecido aqui no estado da Bahia até o dia 18, né, de outubro, a semana passada. Por exemplo, Itapetinga fez o seu momento de conferência de escolha de delegados. Então, assim, eu lamento até, né, o momento do que houve lá, de como houve aqui em Itapetinga, porque o documento de referência ele deveria ter sido disponibilizado no dia 15 de outubro, né? E o que tem nesse documento de referência, né? O que nós tínhamos para apresentar naquela conferência de educação? Apresentar as metas, as estratégias, de tudo que foi pensado para Itapetinga, por exemplo, nesse espaço aí de quase 10 anos. Então, os municípios, eles organizaram, né, têm organizado suas conferências de educação. A escolha de delegados, ela aconteceu até o dia 18, a escolha, né, prévia até o dia 18, o envio, o cadastramento dessas pessoas. E falei de conferências virtuais, né, conferências híbridas que aconteceram, conferências presenciais de educação dentro dos municípios. Em Itapetinga, né, como eu disse, o documento referência só chegou no dia 17, né, foi que ele foi de fato disponibilizado. Em razão disso, os professores da rede pública municipal, né, o Fórum Municipal de Educação, junto com a Secretaria de Educação, nós temos, de certa maneira, promovido, né, incentivado que os professores eles façam a leitura e a discussão desse documento de referência, para que as colaborações do município de Itapetinga elas possam ser enviadas até o dia 10 de novembro, quando, né, nós poderemos fazer o envio dessas proposições, dessas emendas ao documento referência que foi colocado, disponibilizado, volto a dizer, apenas no dia 17. Então, a etapa municipal aqui na Bahia, ela se encerra agora, né, no finalzinho de outubro, mas o envio do documento até o dia 10 de novembro. Em dezembro, acontece a etapa estadual de educação. Para se participar da conferência estadual, é preciso que os municípios eles façam essa organização dentro dos municípios, né, de conferência livre ou de conferência, como aconteceu no formato presencial aqui em Itapetinga, para que, em dezembro, os delegados escolhidos possam estar participando da etapa estadual e, finalmente, a etapa nacional, que vai estar acontecendo de 28 a 30 de janeiro, né, lá em Brasília. A CONAI 2024 acontece de 28 a 30 de janeiro em Brasília. Então, são etapas necessárias, né, que credencia as pessoas a estarem, né, dentro dessa participação popular. Perfeito.
E quando nós abrimos, né, esse tema, foi no intuito realmente de perceber que a sociedade, o campo social, eles não tinham muito conhecimento a respeito disso. E uma coisa que a gente ficou assim bastante surpreso foi que eles não sabiam que essas conferências eram abertas para eles, que eles podiam estar lá, falar. E em uma dos questionamentos que eles fizeram foi o seguinte: o que são as conferências municipais e de que forma a população ela participa destes momentos? Pode ir, Wilson. Então, aí você acaba de falar das etapas, né? As etapas, elas são, sempre isso do município, do Estado e da União. Nós aqui na Bahia temos, inclusive, também uma outra forma administrativa, que são os territórios. Nós temos a conferência territorial, além das municipais, a gente tem que todos os municípios, em tese, devem formalizar, colocar a gestão municipal, publicar isso no Diário Oficial para se tornar coisa formal. Deixa eu só fazer um adendo aqui na sua fala. De fato, as conferências que não, no caso da educação, não são conferências territoriais, né? Aconteceram conferências intermunicipais, né? Não houve etapa territorial na Bahia, aqui no nosso território, entendeu? E na Bahia também como um todo, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Aconteceram etapas entre municípios que se organizaram, né? E que também realizaram conjuntamente as conferências de forma, né, que 1, 2, 3 municípios naquele agrupamento conseguiram, né, fazer essa discussão. Sim. Então, além das conferências livres, conferências municipais, também aconteceram conferências intermunicipais. Quer dizer, você junta alguns municípios, que o município sozinho, então você pode juntar alguns e fazer, então, outra etapa. E as condições livres, aí as pessoas perguntam, como seria isso? Uma coisa é formalmente o município convocar uma conferência, instituir, colocar no Diário Oficial e marcar uma data e fazer a conferência. A outra é as pessoas livremente podem criar a sociedade, pode uma associação, um sindicato, um grupo de pessoas em um bairro, em um lugar, pode juntar em um segmento, os estudantes aqui na universidade, vocês podem criar uma conferência de educação, vocês podem fazer também e tirar propostas também e encaminhar, né? Só não elege delegados, não tem essa formalidade, mas pode contribuir, né? Com o debate. Então, assim, é possibilitado que qualquer pessoa, claro, pensando coletivamente, as pessoas podem se juntar em grupos e apresentar propostas e construir essa participação através de conferências livres. É importantíssimo e necessário até que a população comece a fazer isso, para não esperar só dos governos, né? Ele poderia ter aqui em Tapetinga, além da Secretaria de Educação, que convoca, muitas vezes formal, e tem pouca participação das pessoas. Quando a gente chegar ao momento da participação de uma conferência dessa, tiver cada bairro fazer uma conferência, de cada local, cada escola fazer, a gente vai estar numa condição muito mais avançada da construção da política pública, né? De forma participativa, de fato, né? Que é o que a gente almeja, que a gente sonha, porque a política pública é nossa, né? Não pertence a nenhum órgão, né? Pertence à população brasileira. E ela só vai se avançar, ela só vai ser construída com mais pujança, com mais qualidade, de fato voltada para os interesses da cidadania, quando todos participarem, usando essas ferramentas que hoje a gente retoma no Brasil, que a gente falou inicialmente. O Brasil hoje abre para o debate, deseja e estimula a participação social. Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui, porque essa conferência de agora é uma conferência extraordinária de educação. Nós tivemos uma conferência de educação que aconteceu em 2022, né? Os municípios e os estados, eles organizaram de forma... Foi híbrida, né? De forma virtual, na realidade, a grande maioria, híbrida e virtual. A Conferência Nacional, ela iria acontecer em 2022 de forma presencial, porque nós já havíamos vencido aquele período de pandemia. E aí, faltando apenas um mês para a Conferência Nacional acontecer em 2022, né, foi dito que não haveria, né, recurso para custear essa etapa nacional. Então, ela acabou acontecendo também de forma virtual.
E este ano de 2023, né, nós estamos agora no 10º mês dessa legislatura. E quando eu digo do atraso, né, do documento referência, é porque esse documento referência, ele né, contém ali tudo que foi aferido, né, na etapa anterior, da conferência anterior, e aquilo que se almeja para frente. Então, em 2022, né, nós tivemos esse contexto de não acontecer de forma presencial, conforme estava previsto, aconteceu de forma virtual, a participação ela foi baixa, e aqui eu quero só dizer que para mim, assim, acaba, de certa maneira, sendo método de alguns, né, que tem governos autoritários, né, governos que são fascistas, que não querem discutir junto com a sociedade, né, fazer esse debate com a sociedade de ampliação da política pública. Então, assim, é lamentável que tenha acontecido isso. Em alguns municípios, né, nós sabemos que o debate acaba ficando, né, muito, não vou dizer silencioso ou escondido, não é isso, mas não é da maneira como a gente almeja, como a gente deseja, né, que toda a sociedade civil esteja inserida, né, nesse contexto. Então, assim, a responsabilidade da realização da Conferência de Educação, né, isso está estabelecido nos planos de educação de 2014, 2015, das composições dos fóruns municipais de educação, do Fórum Nacional de Educação, também, que foi criado lá em 2014. O Fórum Nacional de Educação, constituído em 2014, ele foi desfeito em 2017. Né? Assim, em razão de quê? Em razão do atropelamento do governo federal naquela ocasião, que desfez o Conselho Nacional de Educação. Então, os participantes, os membros do Fórum Nacional de Educação, eles também se esvaíram, né? Saíram do Fórum Nacional de Educação e só recapitulando aqui, né? Então, assim, essa força grande que o Fórum Nacional de Educação tinha, com composição, decreto pelo governo e tal, como é que eles conseguem se reorganizar? Fazendo, né, as conferências, eu falei da CONAP, né, Conferência Nacional Popular de Educação. E aí esse chamamento de volta desses atores para algo que não está na esfera, eu vou dizer assim, administrativa, preconizado por um decreto. Eles se organizam, eles conseguem fazer esses fóruns populares de educação. Os fóruns municipais de educação, e aí eu venho aqui para Itapetinga, nós temos um fórum constituído. Né? Atualmente eu estou presidente do Fórum Municipal de Educação. Em 2021, já no apagar das luzes, né, faltando 8 dias para se encerrar o período de realização de conferências, é quando, né, nós assumimos, eu juntamente com as outras pessoas, assumimos o Fórum Municipal, conseguimos realizar a conferência em 2021, a conferência virtual, porque foi 2021, por isso que foi toda ela virtual, ainda vivíamos aquele período de pandemia. Quando chega 2022, aconteceu a conferência, né, de educação, de forma presencial, a etapa estadual, e aconteceria a etapa nacional de educação. Então, assim, a obrigação desse chamamento para as conferências, e quando a gente fala aqui de conferência livre, a pessoa vai falar assim, não, eu vou organizar uma conferência livre. Sim, produzi um documento, e aí agora eu vou para onde? Então, assim, é importante a pessoa saber que temos, né, um Fórum Municipal de Educação aqui em Itapetinga. Aquele que, porventura, desejar fazer algum debate nesse sentido, né, assim, essencial, se não tiver acesso a quem partícipe, né, desse fórum, a própria Secretaria Municipal de Educação ela poderá dar esse caminho, porque o chamamento para a conferência é feito através do fórum, mas é uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação. Esse ano, a nossa conferência aconteceu, não tivemos uma participação expansiva da nossa sociedade, né, assim, o atual secretário de Educação, ele havia assumido a secretaria fazia poucos dias, então foi uma construção, eu vou dizer assim, do que foi possível ser feito, né, para que Itapetinga não pudesse, eu disse para ele, Itapetinga não pode ficar, secretário, de fora dessa discussão. É uma discussão que deve envolver a sociedade, né, a categoria dos professores, dos gestores, né, de pais, de alunos, né, que deveriam estar todos ali naquela discussão. Não tivemos uma participação ampla, mas, assim, eu saí com minha esperança reacendida ali, né, esperançando realmente, né, em algo novo, né, acreditando que é possível, porque
daquele espaço, os professores eles não saíram conformados com aquele formato. Tanto é que eu já disse aqui, eles estão ainda nessa discussão, né, da temática do documento referência, fazendo, né, a leitura, fazendo as suas colaborações para que lá na frente o fórum possa se juntar novamente, né, junto a esses atores, para a gente ter algo conciso, né, algo consistente aqui do município de Itapetinga para colaborar com o documento referência e que vai ser enviado, né, para o fórum, o FEEBA, né, o Fórum Estadual de Educação. Certinho. E nós tivemos até uma pergunta também do pastor Robério Rocha Fernandes, da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, a respeito dessa questão do fórum. Aí nós vamos ver. Olá, eu sou o pastor Robério Fernandes e a minha pergunta, como fórum que organiza as conferências, quando o município não tem fórum, como proceder? E quais são os benefícios desse fórum para a sociedade? Pois é, pastor... Como é o nome dele? Pastor Robério. Pastor Robério Itapetinga, né? Nós temos um fórum constituído, um fórum que foi, desde a elaboração do Plano Municipal de Educação, esse fórum está lá preconizado na lei municipal, né, da constituição desse fórum, que tem uma participação de várias representações da nossa sociedade, são 18 representações ao todo. Então, assim, eu fico feliz de fazer parte dessa história de construção, né? A gente vai deixando as marquinhas da gente, né, Wilson? E o fórum ele foi preconizado, pensado, quando da construção do Plano Municipal de Educação, 2015, na realidade, é quando é sancionada a lei, a lei nossa é a 1305, não, a 13005/2014 é a nacional. Eu não estou com o número da lei municipal, mas a nossa lei ela é sancionada em 2015, né? Um ano depois, quando o Plano Nacional foi sancionado em 2014, os municípios eles tinham um ano a contar da data da sanção da lei nacional para que os municípios pudessem organizar seus planos. E Itapetinga ela conseguiu fazer a lei municipal no ano seguinte, um ano depois do Plano Nacional ter sido sancionado, tivemos a nossa. E dentro da nossa lei já estava ali preconizado a composição desse fórum, que é um fórum permanente de discussão, mas é um fórum que a cada 2 anos ele se renova. Então, quando ele pergunta quem pode participar, qualquer cidadão da sociedade civil, de instituições que estão ali elencadas, representantes de pais, de estudantes, né, de gestores, né, de professores nos seus vários segmentos, a OAB tem assento, né, dentro desse fórum, a Câmara de Vereadores de Itapetinga, hoje eu estou, né, presidente do fórum. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores tem um assento como titular e suplente. Né? Eu estou vereadora aqui dentro do município, então acabei vindo para esse espaço de discussão, porque é uma discussão, né, que eu acho que é muito salutar ser feita. Eu, né, tenho essa bandeira forte da educação que carrego, né, como um direito que precisa ser assegurado. Então, o pastor ele pode, sim, né, ser uma possível pessoa que venha a compor o fórum, ele ou qualquer outra pessoa de Itapetinga, desde quando seja maior de idade, né, comprovado que é residente de Itapetinga, ele pode fazer parte desse espaço de discussão, que é, assim, importantíssimo para todos nós aqui da nossa sociedade. Certinho. E nesse caso, com a pergunta dele, se caso não existisse esse fórum, como iria proceder? No caso, não poderia existir, né, essas... O fórum nosso, ele está por decreto. Na verdade, ele foi feita a lei, né, de composição do fórum, e a cada 2 anos ele se renova através dos decretos. Se não existisse, a sociedade civil organizada, né, poderia popularmente, né, falando, organizar um fórum popular de educação, como temos um fórum nacional popular de educação, né, assim, que já existe de 2018 para cá, né? Tivemos uma Conferência Popular de Educação em 2018, tivemos a segunda Conferência Popular de Educação em 2022. Acontece esse ano também a discussão popular junto ao Fórum, né, Nacional Popular de Educação. Então, assim, é necessário que as pessoas, né, em alguns espaços onde não existe o fórum, né, instituído pelo gestor municipal, que ela se organize para fazer essa composição. Isso requer, sobretudo, eu vou dizer assim, coragem, né, muita militância, né, muito engajamento da sociedade civil, né, com a participação dos mais variados atores,
para que esses fóruns, eles de fato aconteçam, né? Não seja fóruns apenas instituídos por instituir, eles de fato aconteçam e que façam esse debate, que é um debate, né, importantíssimo para todos nós. Sim. É verdade. O fórum, que você fala, importante, os fóruns, eles são instrumentos, eles são instâncias importantes, porque assim, você não tem a composição somente dos governos, né? Você pode, todos os segmentos, como a Cibele fala, da sociedade civil, organizada ou não, poderão participar. Então, ele pode acontecer dentro de uma agenda também constituída a partir dos interesses daquele município, né? E pode partir de qualquer segmento da sociedade. Não está preso à estrutura formal dos governantes, né? Das prefeituras. E pode também convergir, deve, né? Um fórum, ele tem que ter, assim, a intenção de um fórum é que ele seja mais amplo possível, com as representações diversas da sociedade, né? Do setor público, dos setores da sociedade civil, mais amplo possível. Então, o sentido do fórum em si é de trazer para um ambiente mais diverso, mais amplo da sociedade, para tratar da questão de interesse em comum, né? Então, o fórum tem esse papel. Então, se não tiver formalmente o fórum, ele pode ser provocado, alguém pode, como Cibele disse, fazer isso aí. Uma pessoa só pode ser o primeiro motor, articuladora da construção de um espaço, de uma instância como essa, como o fórum, né? Perfeito. E aproveitando para ter esse esclarecimento a respeito destas etapas, nós tivemos agora as conferências municipais, logo mais teremos as estaduais, não é isso, de educação. E quem vai nos representar nessas conferências estaduais de educação? Os delegados eleitos, né? Além do representante do fórum, né? Aqui de Itapetinga, eu estou presidente, eu estarei na conferência, na Conferência Estadual de Educação, que acontece dias 4 e 5 de dezembro. Os delegados eleitos, nós, né, dentro do nosso regimento, nós dissemos que metade da sociedade civil, metade das instituições. Então, Itapetinga teve o direito à escolha de 4 delegados titulares, né, e 4 suplentes, né. Fizemos de forma democrática a eleição, né, já no final da discussão do segundo dia de nossa conferência, né, quando aconteceu ali no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Então, ficou metade sociedade civil, metade instituições de ensino, que estarão representando, né, Itapetinga nessa etapa estadual de educação. É uma discussão que é ampla, né? Envolve aí os 417 municípios, né? Municípios que têm acima, né, de 50 mil habitantes, que é o caso de Itapetinga, tiveram, né, esse direito da escolha, né, de enviar 4 delegados titulares, né, mais um delegado nato, que é o representante do Fórum Municipal de Educação. Mas, assim, essa divisão ela é feita pelo número de habitantes. Ao todo, serão cerca de 1.500 pessoas em Salvador fazendo essa discussão. É uma discussão, né, arrojada, uma discussão ampla. E se a gente pensar que dali também, né, assim, em todos os estados será procedido dessa maneira para que se tenha uma etapa nacional. Então, a gente está falando aí de algo muito grandioso, né, que envolve vários pensamentos, várias correntes de pensamento, mas que eu tenho certeza de que são pensamentos de uma corrente muito progressista, né, para a educação que a gente almeja para o nosso país como um todo, né? Claro. Não, isso, Cibele. E assim, acrescentando um pouco também, assim, para muita gente que não sabe o que é delegado, né? Assim, como é que é esse delegado? São pessoas, no caso, da sociedade civil ou do poder público, no caso, o regimento aí, a lei já admite paritariamente, né, 50%, 50%, que é a forma democrática, que não fica somente os governantes, fica metade da representação da sociedade civil, tem o mesmo peso do ponto de vista das decisões, né, da disputa por ideias, por defesa de propostas. Então, as pessoas nas conferências, nesse espaço de conferências, elas serão, ou elas se autodeclaram candidata, o interesse que tem de participar das discussões, de, né, levar suas contribuições, suas inquietações, ou alguém pode indicar também. Então, enfim, aquelas pessoas que têm maior capacidade de formulação, de inquietação, de militância, as pessoas ativistas, que são fundamentais, porque essas pessoas irão contribuir, elas serão eleitas naturalmente, né,
como representante da sociedade civil, e vai para lá defender na etapa nacional, na estadual, defender aqueles interesses e afirmar as necessidades da política municipal, né? E também da estadual, e levar propostas importantes para a nacional. E essas são as etapas que as conferências comportam, né? E que elas vão traduzir naturalmente, vai levar para o Congresso depois e aprovar enquanto lei e tornar efetivo no exercício da educação, nos planos, nas ações, enfim, tudo que há de necessário e de sonho que a gente tem deve ser colocado lá, né? Claro, eu falei sonho porque ele também pode ser traduzido nas metas, né? Tem sonho de ter alguma coisa muito importante na educação daqui a 10 anos, então essa educação de 10 anos também a gente expressa um pouco de sonho que a gente vai alcançar, né? Tem coisas que a gente vai mensurar do ponto de imediato que vai acontecer e coisas que mais a longo prazo que ela vai fazer pelo processo do esperançar junto com Paulo Freire, né? Verdade, e Wilson. que vai tocando as nossas demandas e as nossas participações, as nossas contribuições, que é isso que é fundamental. Foi bastante interessante definir essa questão mesmo dos delegados, porque em uma das nossas discussões, e quando nós falamos, né, que seriam delegados para nos representar, foi até questionado, mas que delegado? Delegado mesmo na sua própria função? Então, assim, foi bastante interessante essa definição, né, que pode ser... Quem é esse delegado? Quem né? é esse delegado? Qualquer pessoa, né? Não tem esse critério, não tem assim, quando ele fala delegado, a pessoa, não, sou eu, é você, qualquer pessoa que de fato tem interesse de ocupar esse lugar de participação. Que na etapa municipal aqui, Aline, a gente ainda fez assim de forma muito descontraída a escolha, as pessoas elas se candidataram, nós demos a oportunidade que cada uma ali pudesse dizer por que ela estava se candidatando a ser delegada, estar representando Itapetinga. E assim, interessante a gente lembrar disso, porque ali nós tínhamos pessoas que já participaram de N conferências, desde que as conferências elas passam a existir, né, a nível municipal, estadual e nacional, pessoas que já participaram de todas essas etapas, municipal, estadual, nacional, como pessoas também que chegaram agora, né, que querem, né, tem esse desejo de participar, esse desejo de estar ali mostrando, né, e aprendendo também, porque, afinal de contas, é um espaço de aprendizado para todos nós. Então, foi um momento muito descontraído, né, assim, deixamos livre a questão do voto, porque, primeiro, que o que leva a se ter esse número, o número de delegados está estabelecido pelo Fórum Estadual, mas da escolha, da forma como foi, é exatamente dentro de um regimento que foi votado, né, no início da conferência. Esse documento é votado, é dito, né, quem poderá se candidatar, né, de que forma será feita a escolha. Então, foi bem bacana, porque a gente abriu espaço, né, e assim, de forma muito descontraída, mas também de forma muito séria, as pessoas elas se colocaram ali, defenderam as suas teses, né, defenderam a sua candidatura para ser delegada, e foi muito bom, porque Itapetinga terá aí quatro bons delegados, né, nos representando. Eu fiquei muito feliz com a escolha que foi feita, tanto dos titulares quanto dos suplentes. Eu sei que quem estiver de Itapetinga na etapa estadual, Itapetinga será, de fato, muito bem representada. Que bom, ficamos felizes. De uma questão, assim, falando também, que a gente, quando fala em educação, organização, planejamento, então vai muito, realmente, aos profissionais de educação, né? Muitas vezes é isso, né? E nesse momento de conferências, ele tem a participação do estudante, do discente, do jovem, nesse lugar, ocupando esse lugar de protagonista, de proposição, do olhar dele, como ele se sente. Ele também é sujeito do processo de educação, né? Então, como é que esse jovem ocupa esse lugar? E o lugar, a conferência é um momento desse, para despertar capacidade de liderança, de ocupação, de exercício de cidadania, do papel do estudante, que não é só receber a informação, mas ele produz também, né? Do ponto de vista das teorias de Freire, ele também é propositor de conhecimentos e agregador de valor e capacidade dessa transformação, ou autotransformação. Então, a participação do jovem, do estudante, é importantíssimo, porque ele tem um olhar diferente, né? E a nossa educação ainda carrega, assim, ainda
elementos, né, nuances de autoritarismo muito forte. A gente tem que quebrar isso com a participação, sobretudo do educando, né, porque a gente tem somos educados ainda, as instituições e as nossas culturas ainda estão permeadas de autoritarismo, né, mas de forma não tão velada assim. E aí a participação do estudante vai quebrar isso um pouco, vai trazer, de fato, o olhar mais livre do estudante como construtor também dessa educação que a gente almeja, né? Certinho, perfeito. E para nós finalizarmos os questionamentos, né, dessas pessoas da comunidade, temos a última pergunta feita pela psicopedagoga do município, Elisana Moreira, e aí nós vamos estar vendo o vídeo. Bom dia, meu nome é Elisana Moreira, né, eu sou pedagoga, psicopedagoga, estou terminando uma especialização em autismo, né, sabemos da demanda, sabemos também da importância da construção e reconstrução do Plano, né, Nacional de Educação. E a minha resposta, a minha fala nesse momento, né, de pensar, eu gostaria de perguntar aos senhores quais os desafios enfrentados, né, por nós, né, enquanto educação, enquanto educadores, transformadores, né, de opiniões, quais são os desafios enfrentados para o cumprimento dessas metas do plano. Tá aí, né, Wilson? Os desafios, eles são grandiosos, né? Ainda mais, um abraço para a Elisana, eu conheço ela, né? Uma grande pessoa, uma pessoa que tem uma dedicação imensa, né, a tudo que faz. E os desafios, eles são grandiosos, de fato, né? Porque o plano é o planejamento de uma política pública de Estado, né? Mas que para, de fato, ele acontecer, ele precisa, né, desse aparato primordial, que é a sala de aula, que é o locus, né, de fazer a educação acontecer. E eu digo que é grandioso porque ele não depende única e exclusivamente, né, do professor, do educador, né, do psicopedagogo, né, dos psicólogos, dos assistentes sociais, né, de todo esse aparato da merendeira, do motorista. Ele não depende exclusivamente dessas pessoas que fazem a educação acontecer, né, na sua essência. Ele depende, de fato, né, desse caminhar, eu vou dizer assim, concatenado, né, esse caminhar junto, né, dos poderes constituídos, né, destinando o recurso na medida que é essencial e necessária para que as coisas e as ações elas aconteçam. É preciso, né, que esses gestores, desde o prefeito, os secretários municipais de educação, né, eu vou dizer, desses entes públicos que estão dentro dos municípios, eu estou falando do município, que eles tenham a boa vontade, né, de que os recursos aferidos para o município, eles possam, de fato, ser aplicados, para que o professor, na sua sala de aula, possa fazer o seu trabalho, é essencial, sobretudo que os recursos eles cheguem. É preciso que o professor seja reconhecido, por exemplo, quando da questão, né, financeira, né, dos salários, né, de professores, que está preconizado também dentro dos planos de educação. É preciso que a gente fala de recurso, mas só fala de recurso, porque sem dinheiro a gente, né, vai para onde mesmo? Estou falando de recurso, de boa vontade política, né, desses que são os gestores. A gente sabe que muitas vezes o professor ele acaba tendo que fazer tanta tarefa que de fato não é dele, né? O professor serve, né, muitas vezes no papel de pai que não é dele, né, no papel de psicólogo que não é ele que tem que fazer, o papel social de muitas vezes ter que amparar as famílias carentes, né? Então, assim, é uma gama de dificuldades, né, e a pergunta dela traz essas reflexões para todos nós. É preciso que cada um, de fato, né, pegue, eu vou dizer assim, a pedra, nem a pedra, que pegue, né, aquela carga que ela tem que carregar, de fato. Se cada um pudesse, né, pegar e levar, né, a sua obrigação, a sua responsabilidade a isso, né, se ela pudesse
fazer com que a sua responsabilidade de fato aconteça, chegando na ponta que é a sala de aula, né, de fato, o que é necessário para que o professor possa desenvolver o seu trabalho, nós teríamos, né, assim, já uma mudança muito maior. E o professor, né, infelizmente, ele não tem esse reconhecimento dentro da nossa sociedade, né, de um papel que é tão essencial, né, a profissão que forma todas as outras profissões, a gente escuta isso direto, mas quem é que de fato valoriza, né, esse profissional que é tão essencial, né, que faz acontecer, né, a mágica da educação acontecer, que muitas vezes é de forma mágica que acontece, dadas as condições de trabalho que são colocadas para esses professores, né, que tiveram, por exemplo, se a gente for aqui lembrar do período da pandemia, que tiveram que se reinventar, né, professor teve que se virar nos 30, nos 40, nos 50, nos 100, sei lá, para poder conseguir levar as suas aulas, né, não foi só de forma virtual, porque o professor ele tinha que produzir. De forma virtual, ele tinha que produzir material para poder chegar no seu aluno que não tinha acesso às tecnologias. Na realidade, eu falava aqui, não sei se foi aqui já gravando, mas que a pandemia ela escancarou algo que, de fato, assim, é gritante dentro da sociedade, que é das desigualdades sociais que nós temos no nosso Brasil, da falta de acesso às pessoas, onde numa residência, né, o professor dava ali sua aula virtual e numa casa onde se tinha 5 crianças, 6 crianças, com um único aparelho celular, para aquelas crianças, de repente, ter acesso àquelas aulas. Então, escancarou e o professor ele teve que dar conta, né, e muitos não, vou dizer assim, com muita maestria o professor, né, conseguiu dar conta desse fazer pedagógico, né, de fazer a sua função, a sua tarefa, que é essencial dentro da nossa sociedade. Então, Elisana, eu digo isso, que é preciso que cada um pegue a sua responsabilidade, né, para que esse fardo do professor ele não seja tão pesado. É preciso que o professor ele seja, né, melhor reconhecido dentro da nossa sociedade, pelos poderes constituídos, pelo executivo, né, por todos que pensam a educação, né, e que a boa vontade política, né, de fazer as coisas acontecer, de fato, cheguem àqueles que são os nossos governantes. Sim, Cibele. E aí, acrescentando também, assim, como a gente falando dos governos, o governo federal, por exemplo, uma das prioridades do governo é a participação social, é muito importante, a valorização do professor, né, a atenção especial sobre a questão da alfabetização, porque ainda é um problema no nosso país, né, do acesso ao ensino superior também, nas faculdades e tudo. Mas essa questão que ela traz também, elementos da questão da educação especial, né, que ela fala, né, ela coloca na fala, que é outra vertente, outra questão importantíssima, outra modalidade, e importantíssimo que os representantes que convivem, os pais, os professores que lidam com essa questão da educação especial, estejam também levando suas proposições, que participem desses fóruns, que participem das conferências, para levar propostas substantivas sobre esses setores e levar para o plano nacional para se tornar lei, porque é realidade. Quem for de comunidade indígena, levar as suas proposições sobre a questão indígena, quilombola, a mesma coisa. LGBT, enfim, todos os segmentos que são de minorias e especiais devem também levar as suas proposições. Autismo, pessoas, né, diversas questões hoje que existem do ponto de vista psicológico, de deficiências, como é que isso pode ser incluído também? É importantíssima a presença das pessoas, não serão alguém que vai substituí-las, é elas próprias, os pais, os professores que lidam com isso, que devem estar ocupando esse lugar de representação para formular melhor, para contribuir nessas perspectivas de tornar lei, tornar direitos, né? Então é importante essa participação. Até estava vendo aqui que o Plano Nacional de Educação é 2024-2034, né, que é o que está construído. Ele traz aqui construído. Que vai ser, que ele está sendo pensado elaborado nesse momento. Então, é política de Estado para a garantia de direito da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Aquilo que Cibele falava aqui no início. Então, assim, é garantia de educação como direito, mas esse direito também ele é mais abrangente, né? Só a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. E como é que a gente pode garantir a sociedade brasileira participando e sendo também
construtores, né, e construtoras dessa política pública, que é o exercício diário de a gente cuidar dos jovens, cuidar do conhecimento, mas cuidar também da condição ambiental da nossa vida, do bem-estar social, da qualidade de vida, né, no seu mais amplo Ô, Wilson, esse tema da CONAI 2024, né, 2022, nós não... deixa eu só refazer aqui meu pensamento. Claro, você conhece bem, então... A CONAI 2010, 2014, aliás, a CONAI 2018, a primeira CONAI, a 2001, 2010, né, onde se planejou lá o plano de educação, o primeiro plano, ela trazia, né, dentro desse tema, sempre a situação do Sistema Nacional de Educação. Em 2022, aliás, se pensou muito na situação da inclusão, né, de educação inclusiva. O tema da CONAI 2022, eu não estou com ele aqui na mão, mas falava dessa educação inclusiva. E agora, pela primeira vez, a gente vê, né, no tema da CONAI, né, das CONAIs, no histórico das CONAIs, esse pensamento, né, sobre o desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, é a primeira vez, né, que se volta o olhar para essa situação do nosso ambiente, né, do meio ambiente que nós vivemos, né, porque nós vivemos, né, numa sociedade que é capitalista, onde os meios de produção acaba que o próprio homem acaba sendo, né, altamente explorado, se a gente for aí observar, né, nesse contexto, e se pensar, né, nessa política pública que também tenha esse viés, né, voltado para o desenvolvimento socioambiental sustentável, é pensar também na política de formação para professores nesse sentido, que é preciso que a gente tenha professores, né, com essa visão de mundo, com a visão de mundo, né, onde se construa, né, os caminhos tecnológicos, se construa, né, as proposições, mas também que se preserve a nossa casa, né, o nosso meio ambiente. Então, é a primeira vez que a gente vê. Eu não estou querendo dizer com isso, né, porque o fato de não estar agora, por exemplo, no tema dessa nova CONAI, a CONAI 2024, o Sistema Nacional de Educação, que foi tão percorrido, ele não está no tema, mas em todas as proposições, em todos os eixos, aliás, da conferência, você vai ver, sobretudo o eixo 1, né, que trata muito desse Sistema Nacional de Educação como um grande articulador, né, dos sistemas de educação, para fazer com que, né, a roda gire e fazer com que toda a sociedade ela possa estar convergente para o sentido máximo da educação. A educação, né, está nesse foco do desenvolvimento de toda a pessoa humana, né, no nosso país. Sim, perfeito. E quando se fala em desafio, hoje o professor enfrenta essa frente da educação para todos, né, onde todos foram colocados na escola. E quando fala dessa questão de que muitas vezes o professor ele tem o papel de psicólogo, de auxiliar aquele aluno, de perceber quando o aluno não está bem. Então, realmente, essa valorização docente ela precisa existir, né, no nosso país, porque é de suma importância essa valorização. Sem dúvida nenhuma, Aline. Ela perpassa, eu digo primeiro, essa valorização, primeiro, com a política de formação, né, voltada para aquilo que é essencial, para aquilo, como eu acabei de dizer, né, da situação do desenvolvimento socioambiental. Quem de nós fomos formados? A questão das tecnologias, né, nós tivemos que aprender na marra. O professor que está no chão da escola teve que aprender na marra a lidar com aquilo que Márcio está fazendo ali do outro lado, né, com essa parte tecnológica de transmitir uma aula para o seu aluno. Então, foi, né, desse jeito, a ferro e a fogo, que as pessoas tiveram que se adequar. Então, a valorização ela perpassa por uma política de formação, né, que agregue, né, que dê ao professor a condição de uma formação, né, com vistas aos alunos, né, da educação inclusiva, ao aluno da EJA, voltado para esse aluno da EJA, a questão socioambiental, né, sustentável que a gente precisa desenvolver, mas perpassa também, sobretudo, pela valorização financeira do professor. Então, sem essa valorização, quem é que vai se sentir, de fato, impulsionado? Quem é que se sente motivado se não é reconhecido, né, desde a sua formação e até a percepção
é de salários, né? Então, assim, isso é essencial, por isso que é importante a luta dos sindicatos, né, de estarem aí buscando os direitos, né, do cidadão trabalhador. Perfeito. E, nesse momento, nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Observação no ângulo do pensamento crítico. Quero externar minha gratidão aos espectadores que estão nos assistindo. Quero também agradecer aos nossos convidados que estão aqui presentes, Cibele, Wilson. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acredito que este momento é um momento muito especial, muito importante, de vocês terem vindo aqui para sanar essas dúvidas, para trazer essa explicação para a sociedade, para quem está nos assistindo, que isso aqui vai passar, né, por qualquer pessoa que ver lá no YouTube vai ter essas informações. Então, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. Quero também agradecer a nossa equipe organizadora, a Márcio, que disponibilizou este momento para estar aqui, né, com essa ajuda tecnológica. Muito obrigada, Márcio. E as pessoas que também trouxeram seus questionamentos, que gravaram os vídeos, muito obrigada. E é muito importante que todos vocês sigam a gente nas redes sociais, lá onde a gente expõe os conhecimentos, os próximos episódios do podcast. Nós temos o nosso Instagram, que é observa_wesb. Já nos segue. Ative o sininho aqui também no YouTube. E muito obrigada a todos. E vou passar a palavra para os nossos convidados para esse momento de finalizar. Então, meus agradecimentos também, Aline, por você pelo convite, assim, a oportunidade de estar aqui ao lado da professora, né, minha amiga também, assim, que eu assim, considero, acompanho a trajetória dela, tem grandes conhecimentos e acúmulo na parte da educação, né, como educadora, e já foi do NTE também, secretária, enfim. E eu pude, assim, participar de um momento que eu considerei riquíssimo de aprender aqui também nesse debate, sempre é um espaço de aprendizado, né? Então, agradeço à universidade pela oportunidade, a vocês, estudantes de pedagogia, o curso, né? E todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão tendo acesso a esse debate, que ele é um debate contínuo, né? Mas considero importante, agradecido mesmo. Eu também quero agradecer, primeiro parabenizar, né, pela proposição de vocês, né? Já falamos isso aqui no início, mas agradecer o convite. Dizer que para mim sempre é um privilégio poder falar de educação, né? A educação é que muda de fato a nossa sociedade, é com ela que a gente avança, é com ela que a gente pode ter sonhos, né, transformados em realidade. Então, a vocês fica aqui o meu agradecimento especial, né? Espero, né, poder ter colaborado um pouco com essa discussão, né? Nós também aprendi com vocês aqui hoje muito, né? Saibam disso, que toda experiência ela é muito válida, né? Para a gente poder estar colocando nessa coxa, né? De retalhos que somos formados, né? Com as vivências que traçamos todos os dias. Então, meu grande abraço, né? Um abraço afetuoso a todos que compõem esse espaço. Já vou começar a seguir vocês na rede social. Pronto. Que bom. Então, que essa ação de vocês ela possa ser uma ação aí permanente, né, de formação para toda a sociedade. Parabéns mais uma vez e obrigada. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.